Meus irmãos, que a graça e a bendita paz do Senhor Jesus sejam sobre todos nesta noite que estamos mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus para o nosso devocional nesta sexta-feira, dia 31 do mês de julho do ano de 2020. Então, você que está aqui, muito bem-vindo. Deus abençoe com a sua graça, a sua paz. Bem-vindo ao nosso devocional de hoje, oração em palavra. Vamos colocar a vinheta de abertura e vamos dar prosseguimento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai, agradecidos ao Senhor pela Tua providência neste dia que o Senhor nos concede, e em nome do Senhor Jesus rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua providência, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós rogamos também, Pai, que o Senhor abençoe os irmãos que estão conosco nesta noite, nesta jornada, que nós tenhamos da Tua parte, ó Deus, a Tua bênção em tudo quanto formos realizar, no nome bendito do Senhor Jesus, Pai. Pai amado, rogamos que em Tua misericórdia, em Tua graça, o Senhor estenda a Tua bênção sobre a vida de cada irmão que está conosco, cada família, cada lar que agora nos permite entrar e chegar e participar da vida dos irmãos por meio desta transmissão. Cada lar, ó Deus, que franqueia seu espaço de casa para nos receber, rogamos em nome de Jesus as Tuas muitas bênçãos, ó Deus, sobre os meus irmãos em Cristo. Que assim, Senhor Deus, o Senhor esteja estendendo o Teu favor, a tua compaixão, em nome de Jesus, Pai, para cada um, e que nós tenhamos da Tua parte, Senhor Deus, os Teus cuidados, a Tua providência. Assim, consagramos a Ti o que estamos fazendo, Senhor Deus, este devocional, e que o Senhor receba em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Sê conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos à leitura, irmãos, do Salmo 91. Abram, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler neste salmo e vamos orar, a partir dele. Salmo de número 91. Só explicando, nós não estamos no YouTube, Se você veio de lá para cá, é que nosso canal no YouTube está impossibilitado no momento de fazer transmissões ao vivo, em função de que reproduzimos um vídeo de um coral de uma igreja presbiteriana e eles têm restrições, e nosso foi bloqueado, denunciado, como reproduzindo algo de direito autoral. E aí, quando eu tentei agora fazer a transmissão ao vivo, lá me deu a notícia que está impedido, e pela fala do até, é uma data até longa. Então eu estou tentando aqui entrar em contato com o pessoal da igreja para
pedir desculpas, né, já que não sabíamos que era proibido usar deles, e rogar que eles tirem a, a denúncia, né, e que nós possamos retomar a transmissão ao vivo do nosso canal. Nós vamos orar por isso daqui a pouco. Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Vamos orar, irmãos, oração a partir deste salmo. Senhor Deus, nós queremos louvar o teu nome porque em ti nós temos um esconderijo, temos um lugar para habitar, temos um lugar de proteção, um lugar, Senhor Deus, onde podemos nos refugiar. Obrigado, Senhor Deus, porque em ti tu és uma torre forte. Ó Deus meu, Deus em quem nós confiamos. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigado pela promessa de livramento, Deus. Livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Obrigado, Senhor Deus, pelos muitos livramentos que o Senhor tem nos dado, os visíveis e os invisíveis. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque em tua proteção nós estamos seguros. A tua verdade nos é escudo e proteção para todas as horas. Pai amado, obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por estas tuas dádivas. E mesmo em meio aos perigos, nós somos poupados, somos libertados, somos protegidos. Glória ao teu santo nome. Senhor, pedimos a ti que estejas nos dando livramento de qualquer situação ruim que estejamos passando. Aquilo que os irmãos, o que os irmãos estiverem passando, Senhor, qualquer cilada que está sendo armada para prejudicar o teu povo, aos irmãos que nos acompanham, que estão aqui nesta oração, que o Senhor repreenda, que o Senhor destrua, em nome de Jesus. Ó Deus amado, trabalhe em nosso coração para que não tenhamos ter medo de nada. O Senhor nos proteja, Senhor Deus, das situações ruins. Em nome de Jesus, guarda-nos, dá-nos os teus livramentos, ó Pai, em nome de Cristo. Protege-nos, Deus. A promessa é que nós estaremos seguros debaixo da tua proteção e fazemos de ti a nossa proteção, invocamos o Senhor como nossa proteção, em nome de Jesus, Pai. Derrota, Senhor Deus, derrota aqueles que estão se levantando contra o teu povo. Oramos, ó Pai, não somente pela vida dos nossos irmãos individualmente, mas pela tua igreja. Senhor, impõe fracasso, impõe derrota sobre todos aqueles que estão se levantando contra a tua palavra, contra
contra a propagação do Evangelho, contra a fé no Senhor. Repreende, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa morada. Ó Deus, ordena aos Teus anjos que nos guardem. Ordena aos Teus anjos, ó Pai, para que nós não venhamos a tropeçar em nada. Ó Senhor, sustenta-nos com as Tuas mãos poderosas, livra-nos dos tropeços nesta vida, no nome de Jesus. Capacita-nos, ó Deus, capacita-nos para enfrentarmos as dificuldades que surgirem. Vença, Senhor, por nós as batalhas que a nós são impossíveis. Aquilo que é maior do que nós, mais forte do que nós, mas nada é mais forte do que o Senhor. Ó Deus amado, livra-nos, poupa-nos, em nome de Jesus. Invocamos o Teu nome. Invocamos o Teu nome, Senhor, e pedimos graça. Em nossas angústias, ó Deus, ou nas situações angustiantes que sobrevêm para nos retirar a paz, dá-nos a Tua graça. Manifesta a Tua presença com o Teu povo. Livra-nos, em nome de Jesus, Pai. Guarda-nos no Teu poder, pois só em Ti nós seremos protegidos. No Senhor encontramos refúgio, encontramos livramento, encontramos proteção. Assim, Senhor, dá-nos as Tuas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora à meditação, irmãos, e o texto da nossa exposição de hoje é Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia nesse texto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vamos considerar alguns outros versículos, mas eu concentro a atenção nestes dois, para que a partir deles nós possamos seguir, né? Lembrando que algum pedido que você queira colocar, você coloca aqui, a gente está acompanhando as falas dos irmãos no chat aqui, né, pelo Facebook, e aí já temos alguns pedidos e vamos colocar outros. Antes da nossa reflexão, parabenizar os aniversariantes de hoje. São Arlen e Sóstenes. Os nossos dois irmãos estão aniversariando hoje, então queremos louvar a Deus pela vida deles. Já mandamos as felicitações hoje durante o dia e queremos renovar essas felicitações. Arlen e Sóstenes, Deus os abençoe na passagem deste dia de aniversário. Deus vos dê graça, em nome de Jesus. Meus irmãos, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja para que tivessem cuidado com falsos mestres, né? Falsos ensinadores. Eu sempre gosto de, quando o texto pede isso, lembrar que o evangelho foi muito perseguido no seu começo e é até hoje, né? Os falsos mestres aqui, que é o versículo 2 em especial, Paulo diz que eles deviam tomar cuidado com os falsos obreiros, os falsos irmãos em Cristo. E há um problema aqui porque é aquela velha situação. Enfrentada por Paulo na época. Ele saiu para pregar e vários judeus que se diziam convertidos a Jesus, onde a igreja estava, eles seguiam e iam lá atrás e traziam problemas, porque eles exigiam o seguinte: além da pessoa crer em Jesus como Senhor e Salvador, eles exigiam que as pessoas
fizessem os rituais judaicos e principalmente a tal da circuncisão, que era a consagração judaica. Para quem não sabe o que é a circuncisão, é um ritual judaico que no 8º dia de nascimento a criança era levada ao sacerdote e o sacerdote cortava a pele que cobre a glande do órgão sexual masculino, e então ali era feito um pacto, né? É muito semelhante à cirurgia de fimose hoje, para a gente fazer a relação. Então eles exigiam das pessoas isso. Aí Paulo diz, olha, cuidado com esses obreiros da circuncisão. Eles estão querendo perverter, mudar a forma de crer no Evangelho. Então, Paulo já inicia a falar assim. E aí ele vai traçar a seguinte ideia. Veja, nada daquilo que o ser humano pode fazer no sentido de conquistar a salvação ou os favores de Deus alcançará esse propósito. Nada do que o ser humano faça na tentativa de conquistar a Deus vai ser bem sucedido, é recebido ou aceito por Deus. Paulo então diz que os irmãos precisavam permanecer afastados desses que ensinavam que aquilo que eles, ou seja, os judeus faziam, no caso principalmente a circuncisão, era o que garantia a salvação. Paulo diz, olha, não, a salvação é um dom gratuito de Deus, é pela fé, através da fé em Jesus, e não através das coisas que nós realizamos para conquistar a Deus. A salvação, irmãos, sempre é dádiva de Deus, sempre é uma bênção de Deus ao homem. E não é merecimento nosso, não é pelo que nós fazemos, não será pelo muito que realizamos que seremos salvos. É sempre a graça de Deus, o favor de Deus imerecido, a misericórdia de Deus, que Ele resolve salvar alguém. Deus resolve salvar alguém, vai chamar esse alguém, vai tocar no coração dessa pessoa, vai fazer com que ele creia, vai mexer em seu ser, de maneira tal que ele vai ser transformado e vai passar a acreditar em Cristo. É sempre uma obra de Deus. Então todos aqueles que estavam tentando perturbar o Evangelho na época de Paulo, perturbar as igrejas, estavam sempre causando um problema para Paulo. E aí Paulo então diz, olha, se alguém pudesse reivindicar alguma justiça própria, se alguém pudesse chegar diante de Deus e dizer assim, puxa aí minha ficha e veja quais são as minhas qualidades. Se alguém pudesse fazer isso, ele diz, eu seria essa pessoa. Aí você diz, mas como Paulo é arrogante. Não, ele está fazendo uma comparação. E veja que ele vai depois dizer que isso nada presta. Mas ele está comparando o seguinte, olha, se alguém pudesse reivindicar isso, seria eu. Porque na minha época eu fui o mais qualificado. Eu cumpria as coisas com um rigor tal que não ficava devendo a ninguém. Em outras palavras, ele diz, eu me comportava como as regras determinavam. Aí ele diz, a partir do versículo 4, se alguém podia confiar na sua carne, ou seja, nos seus próprios feitos, esse seria eu, Paulo. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne ou pode confiar em seus feitos, eu ainda muito mais. Se os judeus estão ensinando que é pelo que nós fazemos que nós seremos salvos, Paulo estava dizendo, eu então, pelo que eu vinha fazendo, eu era mais destaque do que qualquer pessoa. Se alguém tinha direito a ser salvo, eu tinha mais ainda. Seria mais ou menos esta ideia. Porque isso é uma luta, irmãos, ainda hoje, né? E várias religiões ainda hoje ensinam isso. Ensinam que a salvação é pelos seus méritos, pelo que você faz, que a salvação é algo que você conquista.
que a salvação é algo que você ajuda a Deus, mas não, a Bíblia não mostra isso. O conceito, isso é um conceito judaico antigo que entrou, né? Na época de Cristo veio este combate, até quando Nicodemos pergunta como alguém pode ser salvo. Ele diz: é uma ação do Espírito. O Espírito sopra onde quer. Veja, o Espírito sopra onde quer, o Espírito vai onde quer, o Espírito converte quem quer. Então é Deus transformando a vida do ser humano para que ele possa acreditar em Cristo. E a nossa salvação em Cristo está garantida tão somente, irmãos, pela dependência da pessoa de Jesus, do sacrifício de Jesus. Aí Paulo diz: vejam as minhas qualificações. Em nosso linguajar, né? Ele deu uma carteirada. Olha, veja agora as minhas qualificações. Seria mais ou menos ele dizer assim, ele estaria dizendo assim: você sabe com quem você está falando, você sabe quem sou eu, né? Ele vai usar essa ideia. Aí ele diz: olha, eu estava altamente qualificado para ser salvo, porque segundo a concepção dos homens, eu tinha o pedigree, né? Eu tinha todas as qualidades necessárias. Veja só, ele diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Veja, com 8 dias de nascido, ele quer dizer, eu participei dessa cerimônia, meus pais cumpriram como a lei manda. 8º dia, consagração. Eu fui consagrado, né? Cortando a pele do prepúcio. Eu sou da linhagem de Israel. Eu não sou um mestiço, eu não sou um judeu paraguaio, né? Eu não sou um judeu falsificado, eu sou da linhagem de Israel. Veja só, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus. Olha, meus pais são hebreus, eu sou de sangue hebreu, eu sou de DNA hebreu. Quanto à lei, ou qual era a minha denominação? Seria isso. Qual era a minha denominação? Qual a denominação que eu fazia parte na religiosidade judaica? Entenda, dentro da religiosidade judaica existiam vários grupos. Como nós hoje dizemos, somos crentes, e tem várias denominações, e cada um com as suas crenças. Você tem fariseu, você tem a aristocracia, de onde iam os sacerdotes. Os sacerdotes só eram formados de uma linhagem de Israel. Você tinha fariseu, saduceu, vários ramos de interpretação várias denominações dentro do judaísmo. Então ele diz: olha, eu era fariseu. E qual é a ideia? É que fariseu era uma pessoa muito rigorosa com o cumprimento da lei. Os fariseus, inclusive, eles passaram a ser tidos como exemplo negativo, né? Porque eram só externo ou aparência, né? Mas Paulo diz: olha, eu era um fariseu, eu era rigoroso. Isso quer dizer que ele era alguém muito comprometido. Ele diz: olha, quanto à lei eu era fariseu. Quanto ao zelo, quanto à minha dedicação, ele diz: eu fui perseguidor da igreja. Veja só, você queria alguém mais qualificado, mais zeloso na sua religiosidade do que ele, ao ponto de perseguir a igreja? Ele diz: eu fui perseguidor da igreja. Essa igreja que eu faço parte agora, eu era perseguidor dela. Quanto à justiça que há na lei, quanto ao rigor da lei, ele diz assim: ninguém apontava o dedo para mim. Eu não dei brecha a ninguém para me repreender. Quanto à minha postura, ao meu comportamento, ninguém me repreendeu. Eu não tive uma censura. Eu não fui em nenhum momento repreendido de nada. Ninguém me chamou a atenção. Eu era um exemplo, um modelo.
Para a época ele era mesmo, né? Para a época ele era. Então veja, Paulo diz, o, a qualidade que eu poderia ter em relação a alguém capacitado seria a minha pessoa. Veja quanto atributo. Meus irmãos, mas aí ele diz, Valquíria, eu aumentei um pouquinho aqui, ou melhor, Valquíria não, Claudete, eu aumentei um pouquinho aqui, vamos ver se melhora para você. Paulo então diz, eu estou, ou eu era, altamente capacitado para ser um salvo. Meus queridos, trazendo isso para nós já antes de prosseguir, talvez essa seja a nossa própria imaginação. Eu sou filho de crente, eu sou crente desde a minha infância, nunca fui disciplinado, né? Atuo em tudo quanto é ministério da igreja, dizimista fiel, e aí sairia dando as qualificações, né? Já fui disso, já cantei em coral, já cantei em grupo de louvor, já toquei na igreja, já fiz de tudo, já varri igreja, já fui até coroinha do pastor, já ajudei demais. Olha, eu sou um crente comprometido, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu jejum toda semana, eu faço assim, eu faço assado. Todo fim de ano eu passo o ano na igreja, e aí daria uma série de qualificações, né? Talvez seja isso que alguém pense, e aí diga, eu tenho direito de ser salvo. Irmãos, seria a mesma coisa que pensar como Paulo está criticando, né? Isso aqui é uma crítica de Paulo, é uma crítica dele, tanto aos irmãos que estavam buscando estas coisas, quanto ao ensino destes falsos mestres, quanto uma crítica à sua própria forma de ser antigamente. Aí, ele diz, mas tudo isso que diante dos homens seria considerado como um grande portfólio, né? Diante dos homens, isso que seria considerado como um grande benefício. Diante dos homens, que isso seria considerado como uma alta patente religiosa. Diante dos homens, que isso seria considerado como uma pessoa, olha, 10. Ele diz, tudo isso eu descobri que não tinha valor nenhum. Veja. Cuidado aí, viu? Cuidado para não interpretar que eu estou dizendo que você não precisa ter compromisso com Deus, não precisa se dedicar, não precisa isso, não precisa aquilo. Cuidado. O que eu estou dizendo é que ninguém pode alegar isso para querer dizer que é mais salvo do que o outro. Ou querer exigir de Deus que, pela prática de certos costumes religiosos, está mais salvo do que o outro. Não, entenda bem o que é que eu quero dizer. Porque aí sempre pode ter alguém que, então, não é isso. Ser zeloso, ser comprometido, ser filho de crente, estar na igreja desde criança, ter um compromisso, ser dizimista fiel, não faltar às reuniões, aos cultos, ler a Bíblia, jejuar, orar, cantar em coral, cantar em... Tudo isso é muito bom e quem puder fazer tudo isso, faça. Envolva-se, nos envolvamos, mas a questão é que estas coisas eu não posso utilizá-las como garantia para dizer que eu sou salvo por causa disso, não. A nossa salvação, irmãos, é tão somente pela graça de Deus em Cristo Jesus, não pelo que nós fazemos ou conquistamos, não é pelos diplomas de escola dominical que eu tenha recebido, né? Antigamente, né? Aí serei muito ruim com os irmãos, mas há anos atrás, né? Sempre naquelas atividades para
mobilizar a escola dominical, havia medalha, havia diploma, sempre com algumas atividades. Aí ninguém vai dizer, né? Eu tenho não sei quantas medalhas que eu ganhei no meu tempo de adolescente, eu ganhei diplomas na escola dominical. Não tem nada de errado a gente fazer isso. A questão é que ninguém pode chegar e dizer assim: eu conquistei a minha salvação por tudo que eu fiz. Eu mereço esta salvação porque eu estou assim com Deus. Eu sou um crente de alta estirpe, de uma linhagem da minha família, desde os meus tataravós, eu sou da 4ª, 5ª geração de crente. Eu sou. Nada disso, irmão. Diante de Deus, nada disso vai servir. E o que é que serve, pastor? O que serve, meus irmãos, é a nossa total dependência de Cristo. Para a nossa salvação é a nossa total dependência de Cristo, isto basta. Paulo diz: mas o que para mim era lucro, tudo isso que, de fato, se alguém queria uma folha corrida de bons serviços, ele diz: eu tinha essa folha. Mas isto eu considerei como descarte, refúgio, né? Eu considerei tudo isso como algo que eu perdi tempo fazendo. E por que ele diz isso? Eu descobri que estas coisas em si, para a salvação, para tentar agradar a Deus, para conquistar essa salvação, essas coisas não serviam. Ele diz: eu descobri, irmãos, então eu corri delas. Quando eu descobri, quando Deus me deu a graça do entendimento, do conhecimento sublime da pessoa de Jesus, eu abri mão. Eu disse: eu não posso me agarrar com essas coisas. Aí talvez você diga: tá vendo? Paulo fez uma boa ação. Ele foi esperto quando ele descobriu que a sua graça, ou a graça de Deus para a sua vida e a sua salvação estava na pessoa bendita de Jesus. Ele disse: é para ele que eu vou correr, é com ele que eu vou me agarrar, e eu vou abandonar tudo isso e vou abraçar a fé em Cristo. Foi o que ele fez. Então, olhar para Paulo, irmãos, nós precisamos olhar não colocando num patamar de Deus, né, de semideus, ou de dizer: esse é um homem perfeito. Não. A perfeição que ele descobria que lutava para ter passou em vão pela sua vida. Quando ele descobriu que a sua salvação estava na pessoa bendita de Jesus, ele disse: é para ele que eu corro, é com ele que eu me agarro, é dele que eu vou me valer. E assim ele diz que por amor de Cristo ele perdeu todas as coisas. E aqui esse perder, irmãos, não é como se as coisas anteriores tivessem esse valor de fato, não. Essa ideia de perder é como ele diz: olha, eu joguei fora, caí fora, saí, joguei, descartei, porque elas são para mim como refúgio. Agora eu descobri a Cristo e descobri que tudo isso não passava de refúgio. Talvez você que é mais novo não tenha tanta ideia do refúgio. Refúgio é algo que não presta mais para uso. Os mais velhos lembram muito bem quando nós comprávamos líquidos, bebidas, refrigerante, outras coisas, com as garrafas retornáveis de vidro, que hoje estão voltando, em algumas produções. Mas quando o dono da venda, que a gente não tinha supermercado, essas coisas, quando o dono da mercearia pegava, ou então mesmo já no tempo de supermercado, quando você ia comprar, reabastecendo, levando o seu casco de vidro, que era o nome, o vasilhame de vidro, um atendente passava a mão assim na boca da garrafa para ver se não estava quebrada quando se tentou abrir, porque se ela tivesse quebrada, ali não pegava mais. Ela poderia estar quebrada até por dentro, mas não por fora, porque por fora, no gargalozinho, na borda, não pegaria mais a pressão da tampa. A tampa não fecharia mais, porque estava quebrada ali, já estava com problema, não lacrava mais. Então esse era refúgio. Não, está refugado, é refúgio.
Só o ferro velho que comprava, justamente para as fábricas reaproveitarem os vidros. Então Paulo diz que tudo quanto possuía na vida dele, ele disse, olha, eu descobri que era refúgio, que não tinha valor nenhum. Eu precisei descartar. Eu precisei jogar fora, abrir mão. Porque eu conheci o que era mais sublime, que era Cristo. Meu amado irmão, você que já está em Cristo, você que já tem a sua fé na pessoa de Jesus, observe que a Escritura diz que você está salvo porque a sua fé está colocada em Cristo. Então, não é mérito meu, não é mérito seu, mas é mérito do amor, da misericórdia, da soberania de Deus de ter nos escolhido para a salvação. E quanto a nós, vamos desfrutar dela. Vamos viver debaixo deste grande benefício que o Senhor nos deu. Estamos salvos, graças a Cristo, irmãos. E seremos, quando o Senhor nos chamar, ou quando Cristo voltar, nós seremos achados por Deus nele. Ou seja, a ideia é firmado em Jesus. Não tendo em nós justiça própria, não tendo nada em nós que diga assim, Deus, o Senhor tem a obrigação de me salvar, porque eu sou o cara. Não, não vai ter isso. Aí ele diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, justiça essa que procede de lei, ou seja, de cumprimento de regras, de obediência a situações religiosas. Não. Ele diz, mas ser tão somente achado em Cristo Jesus. Meu amado, nós precisamos então entender que a graça, a misericórdia que nós precisávamos para a salvação, já recebemos em Cristo. E aí, se você ainda não abraçou essa fé, ou você que está nos ouvindo, se está acompanhando alguém que já é crente e ainda não abraçou essa fé, ou até mesmo para nós, a nossa reflexão, irmãos, onde está o mérito da nossa salvação? Está em nossas próprias ações ou o mérito está na obra que Jesus realizou na cruz? A Bíblia diz que a salvação é para todo aquele que crê na obra que Jesus realizou na cruz. Em que nós confiamos? Confiamos em nós mesmos, em nossos feitos, em nossa posição religiosa, em nosso tempo religioso, ou nós confiamos na misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador? Meu amado, você que é filho de crente, que está na igreja já há um bom tempo, quero lhe provocar. A sua convicção é porque seu nome está lá no rol de membros da igreja, porque você faz parte de uma família tradicional da igreja, ou pela sua convicção pessoal de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelo seu pecado, pela sua culpa, e você então crê que o sacrifício dele pagou o preço pelo seu pecado e pela sua culpa? Não é a fé do meu pai que vai me salvar, não é a fé da minha mãe que vai me salvar, não é a fé de mais ninguém, é tudo aquilo que Deus realizou na minha vida. Assim, meu amado, o louvor, o valor da nossa salvação, eles estão na pessoa de Jesus Cristo. É a Ele que devemos conhecer, é a Ele que devemos buscar, é a Ele que devemos confiar, ou nele que devemos confiar. Em nome de Jesus, que sejamos fortalecidos. Isso aqui é apenas uma lembrança, para que nós não sejamos iludidos também com algumas propostas que existem por aí, que exigem de nós certas práticas para que possamos ser salvos. Nós já estamos salvos na obra de Cristo Jesus e não precisamos de mais nada. É a fé na obra de Cristo que nos garante a salvação. É a maravilhosa graça que nos alcançou em Cristo.